No início de Kislev, a gente estuda um episódio muito célebre da Torá, da escada de Jacó. E não é à toa que esse episódio ficou tão conhecido, além dele ser muito imagético e por isso ter sido pintado, relatado de várias maneiras, ele também aponta para um caminho de evolução espiritual. Quem tratou muito desse assunto foi o Rav Ashlag, que no século XX apontou justamente um caminho de evolução espiritual através dos degraus que ele descreve, os degraus que seriam os degraus da escada de Jacó, os degraus da nossa ascensão espiritual. Justamente por isso, o Rav Ashlag é conhecido como Baal Asulam, o mestre da escada. Nessa passagem da Torá, Jacó está saindo fugido da sua terra natal. E é algo muito emblemático que Jacó está saindo fugido, porque a gente sabe que ele está num começo de jornada. Afinal de contas, para Jacó poder ascender espiritualmente, para Jacó poder amadurecer, ele vai precisar daqui a algumas parshiot, ele vai precisar voltar e buscar uma integração com uma parte de si mesmo, uma integração com seu irmão Esaú. Mas nesse momento ele está fugindo de Esaú, está indo para as terras de seu tio Lavão, e no caminho ele está caminhando no deserto, ele para descansar e ele apoia a sua cabeça em uma pedra, o que também é bastante simbólico, e lá ele tem um sonho. Ele sonha com uma escada, por essa escada sobem e descem anjos, e no topo da escada está o próprio Deus. Jacó desperta do sonho e fala: Deus está aqui e eu não sabia. Ma norá hamakom azeh. Esse mundo é um templo divino. Esse mundo é a própria porta do paraíso. Jacó está saindo fugido de sua terra natal. E isso também é simbólico, não só a fuga que a gente já falou, que ele posteriormente vai ter que se integrar, mas ele está saindo da sua terra natal. De uma certa maneira ele está seguindo o exemplo de Abraão no seu Lech Lechá. Ele está partindo da sua territude, ele está partindo dos seus condicionamentos, e logo no começo dessa jornada ele tem um sonho que não tem apenas anjos, mas que ele vislumbra a própria eternidade, a própria divindade. E o que é muito interessante, ele desperta e ele fala: Deus está aqui e eu não sabia. Ele não fala Deus está lá no topo da escada. Ele fala Deus está aqui e eu não sabia. Ma norá amakom azeh. Este mundo é um templo divino. Este mundo é a própria porta para o paraíso. E é muito interessante se a gente estuda o que ele fala logo depois de acordar. A primeira coisa, ele fala sobre reconhecer Deus aqui no mundo. Em seguida ele fala Ma norá hamakom azeh. Quão uau, quão amazing, quão incrível, quão encantador, quão maravilhoso é este mundo. Esse mundo é o próprio templo de Deus, ou seja, dá para reconhecer a Shekhinah, a presença divina nesse mundo. Este mundo é a porta de entrada do paraíso. Isso é muito interessante porque Jacó apoia a cabeça numa pedra e aí sim ele tem essa meditação, essa visualização.
esse sonho com o divino. É através da entrega a este mundo que Jacó entra em contato com o divino. É através de raízes grandes que uma árvore pode se tornar alta e ao mesmo tempo firme. O sentido do mês de Kislev está ligado ao sono, que sono é um ato de fé, no sentido que a gente precisa se entregar. Jacó se entrega à pedra, ou seja, ao próprio mundo, a Malhut, a expressão divina que a gente conhece, para ir através disso acessar o divino. E mais, Jacó não apenas se entrega, mas ele acha encanto, ele acha maravilhamento, mesmo nesse mundo onde às vezes as vibrações são tão baixas. Ele reconhece esse mundo como uma porta de entrada para o paraíso. E ele fala Manorah Hamakom Azeh. Essa frase nem sempre foi bem traduzida. Se você dá uma olhadinha na tradução em inglês dela, vai estar escrito How full of awe. Quão cheio de uau é esse mundo. Nas traduções em português, muitas vezes a gente tem quão repleto de temor é esse mundo, ou quão temível é esse mundo. Dá para entender o que o tradutor quis dizer, no sentido de que é tudo tão grandioso, é tudo tão maravilhoso, que você te inspira temor, mas é temor num sentido de respeito, de um deslumbramento. Não é temor num sentido de medo. Mas às vezes, como está traduzido quão temível é esse mundo, as pessoas acham que é para ter medo de Deus. E a frase não está dizendo de ter medo de Deus. Está dizendo de falar, uau! Está dizendo de contemplar um pôr do sol e dizer, eu fico sem palavras de ver um pôr do sol. E uma das coisas mais maravilhosas desse mundo é que a gente fica pensando nos milagres, e Kislev é o mês dos milagres. A gente sempre costuma pensar, ou se não sempre, muitas vezes a gente pensa em acontecimentos pirotécnicos que transcendam a ordem do que a gente considera natural das coisas. E existem milagres dessa natureza, mas às vezes a gente esquece de milagres tão óbvios que estão acontecendo o tempo inteiro, mas a gente já toma eles como óbvios e esquece que eles são milagres. Olha no microscópio, no sangue, o oxigênio sendo carregado, ou vê o seu sistema imunológico te protegendo. Tenta ver uma mitocôndria, tenta ver o funcionamento de uma célula. Todas essas coisas num nível microscópico são milagrosos. Tenta observar de longe uma conversa sua com uma pessoa que você ama. São duas almas, cada uma animando um pouco de terra, ou seja, um corpo, e essas duas almas se comunicam aqui na fisicalidade, num nível 1 para 1. Isso é um milagre, mas no nível de sociedade, tenta olhar para essa cidade, por mais que ela tenha desafios, mas a quantidade de coisas acontecendo, de seres humanos se organizando, a consciência se expressando. Tenta olhar globalmente. Nosso querido amigo Albert Einstein, sobre isso ele fala divinamente bem. Ele fala, só existem duas maneiras de você viver. A primeira é como se não existissem milagres. A segunda é como se só existissem milagres. Existem as pedras, existe todo o reino mineral. Existem também as plantas, todo o reino vegetal. A gente consegue perceber que as plantas, o reino vegetal, já tem uma consciência um pouco diferenciada em relação ao reino mineral, no sentido que as plantas elas têm um movimento no espaço
um pouco mais proeminente, mais claro. As plantas crescem. Ah, mas as pedras, elas também sofrem erosão. É verdade, mas a erosão é de fora para dentro. Ah, as plantas crescendo são uma expressão de consciência de dentro para fora. Aí você vai para os animais. Os animais têm um grau de liberdade a mais, né? Eles não só crescem de dentro para fora, mas eles se deslocam no espaço de uma maneira muito mais livre do que as plantas. E isso já é um grau a mais de consciência explícita, né? A gente reconhece muito mais explicitamente a comunicação, as emoções nos animais do que nas plantas. Aí vem nós, né? Os seres humanos. Eles têm a gente tem essas características das pedras, das plantas, dos animais, só que a gente tem algumas outras coisas muito revolucionárias. A gente tem um grau de comunicação com um nível de sutileza e detalhes que é impressionante. A gente tem mais liberdade no sentido. Quer dizer, a gente pode ter mais liberdade, né? Dependendo de como a gente se comporta e como a gente trabalha a nossa consciência. Mas de maneira geral, a gente tem sim um grau de liberdade a mais do que os animais em geral, porque a gente não simplesmente tem essa consciência animal, a gente tem nossos instintos, por exemplo, nossas emoções, por exemplo, mas a gente tem um grau de reflexão e de comunicação muito mais proeminente. Um gato, ele não tem uma consciência tão clara de que ele é um gato e de que o tempo está passando e que um dia ele fisicamente vai morrer. A gente tem esse tipo de consciência e isso tem um monte de implicações. Agora, acima de nós, tem os anjos. Os anjos, aí que maravilha, deve ser gostoso, né? Ficar lá juntinho de Deus. É verdade, deve ser. Mas a questão com os anjos é que os anjos já não têm fisicalidade como nós. Os anjos são espécies de pacotinhos de energia que transportam informações. Isso falando de anjo no universo da Kabbalah. São canais de vibração. Espero que a gente possa estudar um pouco mais sobre como a Kabbalah entende os anjos. Mas eles não têm fisicalidade, nesse sentido eles não fazem nada. E é curioso que nós humanos a gente pode transcender a fisicalidade de pedras, de plantas, de animais, embora a gente tenha nosso aspecto físico, e a gente consegue viajar, veja o exemplo da escada de Jacó, por esse mundo dos anjos. A gente tem a escada de Jacó, mas a gente tem a pedra. E acima dos anjos está Deus. Esse nenhum ser humano até hoje conseguiu ver de frente. Jacó sonhou com, com Deus. Moisés percebeu a passagem de Deus, mas não viu a face de Deus. Parece que o ser humano não comporta entender Deus, e isso vai ficar bem claro na própria história de Jacó. Mas esse é um papo para a semana que vem, não para hoje. Por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente está conversando sobre a escada de Jacó. A escada de Jacó, ela mostra todos esses níveis, desde a fisicalidade mais densa até a espiritualidade mais sutil, passando por nossas emoções, por nosso intelecto, até os níveis mais altos da evolução espiritual. E certa vez eu estava conversando com meu amigo Asher, numa yeshiva em Israel, e eu conheci o Asher na Ucrânia, em Uman, onde está Rav Nachman de Breslav, e encontrei ele em Efrat, perto de Israel, alguns anos depois. E aí eu perguntei para ele: Asher, eu acho tão prazeroso a gente estudar Kabbalah, que está ligada aos níveis ascendentes, né, da escada de Jacó, mas às vezes eu acho muito desafiador estudar Halakha, que está ligado aos comportamentos mais básicos nossos no dia a dia. E aí ele me citou justamente a Sulam Yaakov, a escada de Jacó. Ele falou: Pinhas, a escada de Jacó ia alto, né? Praticamente
até o céu, mas ela estava ancorada, muito firme, numa pedra, no chão. E a gente precisa entender isso. A Torá não foi feita para os céus. O céu não precisa de Torá. O paraíso não precisa de Torá. A gente precisa de Torá. A gente precisa de uma disciplina. A gente precisa de uma ética. Porque a gente caminha no deserto. Porque a gente está num caminho em que tudo pode, mas nem tudo convém. Então é interessante a gente saber que deve ser uma delícia subir no Himalaia e ficar lá meditando. É uma situação parecida com a qual o Talmud trata o sábio de casaco de pele. Sim, tem esse nome curioso. O sábio de casaco de pele é aquele que sobe para o seu cantinho e fica lá o dia inteiro estudando. E só estuda, e só estuda, e só estuda. É uma delícia estudar. Mas o desafio é compartilhar esse estudo no mundo. E aqui vale a grande reflexão para a gente fazer. Vamos fazer ela especialmente hoje, mas a gente pode fazer no dia a dia. E essa reflexão, ela vai valer 10 vezes mais se ela for transformada em ação. Estudando Kabbalah, a gente pode ter insights maravilhosos. E isso é lindo. Mas o desafio é a gente trazer isso para o mundo prático. O desafio não é aquilo que a gente entende, não é aquilo que a gente medita. O desafio é a gente conseguir viver isso. Eu tenho um bom amigo, Rabino Michel Schlesinger, e uma vez ele estava fazendo uma prédica na congregação israelita paulista, e ele comentou de uma pergunta que uma congregante fez para ele, e a congregante perguntou para ele: Rabino, então o que importa é o que a gente leva no coração, não é? E ele falou: não. O que importa é o que a gente faz com o que a gente leva no coração. É maravilhoso estudar Kabbalah, é maravilhoso acessar níveis superiores na escada de Jacó. Mas o fundamental é a gente trazer consciência para o mundo. E isso a gente não faz pensando, a gente faz agindo. Certa vez, 2 rabinos vararam a noite discutindo se um forno era kasher ou não era kasher, se aquele forno estava de acordo com a lei judaica ou não. E aos poucos os discípulos de ambos os rabinos foram parando em volta deles, porque eram 2 mestres discutindo. E com o passar das horas, a vila inteira estava lá em volta dos rabinos, em volta do forno, querendo entender, porque era 2 mestres numa conversa dessas é uma aula, porque os argumentos de um eram melhor que do outro era melhor do que de um, horas e horas, até que depois de estava praticamente amanhecendo e os 2 conversando, Deus fica com pena desses mestres e envia um anjo para trazer a resposta. Quando esse anjo tá para trazer a resposta, se o forno era kasher ou não, e um dizendo é kasher, outro dizendo não é kasher, e um dando um argumento, outro dando um argumento, o anjo tá chegando, os 2 viram ao mesmo tempo para o anjo e falam assim: Lo bashamayim, lo bashamayim. Do céu não, do céu não. Eles não queriam a resposta dos céus, eles queriam resolver aqui na terra. A Torá não está escrita para os céus. A Torá está escrita para a terra. Os milagres acontecem a cada microinstante aqui na terra. É só a gente abrir os olhos e perceber Ma Norá Hamakom Azeh. Quão uau é esse momento.
E os milagres inesperados, eles também acontecem se a gente aqui na Terra abre um buraco de um tamanho de um buraco de agulha para aí o divino poder se expressar. Ou seja, quer os milagres, aqui se referia a Einstein, que ou não existem milagres ou só existem milagres, ou quer os grandes milagres, como a saída do Egito, como o Monte Sinai, todos eles são sustentados por Deus. Mas todos eles também são deflagrados através da ação humana. É claro, Deus pode realizar milagres com ou sem a gente. Mas se a gente observa o mecanismo desses milagres conforme relatados na Torá, a gente vai achar a ação humana abrindo um buraquinho de agulha, indo em direção ao mar, e aí o mar se abre, subindo o Monte Sinai, e aí Deus outorga a Torá, acendendo a vela de Hanukkah, e ela dura 8 dias. Existe a nossa parte, um triângulo da estrela de Davi que busca o que está em cima, e aí sim a gente de alguma maneira se faz merecedor para que o triângulo de cima, a própria consciência, possa se expressar da matéria. Que a partir dos nossos pés no chão a gente possa construir uma escada bem fixada na terra e que nos leve para caminhos mais altos e mais altos de intimidade com Deus, e que isso seja para que a gente possa ser um canal de manifestação de Deus na terra. Que você tenha um lindo e iluminado mês de Kislev.